Olá, bem-vindos a mais um episódio do Elexia Conecta, nosso videocast sobre transição energética. E hoje temos dois convidados especiais. Ao meu lado direito, Luiz Capanema, vulgo Capanema. Isso. Head do Hub Verde. Agradeço aí a sua vinda aqui. Poxa, eu que agradeço. Muito obrigado. Prazer estar aqui enorme e parabéns pela iniciativa aí do Elexia Conecta, viu? A gente que agradece. Eu não posso deixar de falar que eu estou diante aqui do pãozinho, do pão de açúcar aqui, do bondinho. Sim. Então a vista não podia ser melhor. Isso aí, é isso aí. Obrigado pela presença, Capanema. E Bruno Vieira, nosso diretor comercial e de marketing, já conhecido aqui nos episódios. Mais uma vez, vamos lá. Prazer estar contigo, Capanema. Principalmente para falar sobre inovação. Claro. Tema tão interessante. Vamos lá. Legal. Antes, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória. Bom, você me enviou o seu mini currículo, mas eu gostaria que você falasse sobre o Capanema até aqui. Claro. Eu sou, natural de Belo Horizonte. Me formei em engenharia elétrica, né? Digamos aí no final da década de 90. E tenho um mestrado em engenharia de produção e algumas especializações na área de finanças e etc. Mas a área, por que eu fiz engenharia elétrica? Né? A área de energia, principalmente energias renováveis, sempre me encantou. Eu sempre fui um apaixonado por energias renováveis. Mas quando eu me formei, falar em energia fotovoltaica era algo assim, só de laboratório, equipava satélites, né? Então era muito distante da realidade. Então eu acabei, como a maioria dos engenheiros, né, acaba indo para uma área, fica pouco tempo na área técnica e acaba migrando para uma área de gestão. Então eu fiquei boa parte da minha carreira nessa área de gestão, até porque depois eu fiz o mestrado em engenharia de produção, trabalhei em grandes empresas, principalmente na área de supply chain, mas em 2015, 2016 eu fui convidado a assumir um projeto na área de renováveis, por uma grande construtora de Belo Horizonte que queria implantar fotovoltaica em todos os seus empreendimentos. E aquilo brilhou meus olhos, eu falei, eu quero pegar esse projeto de qualquer jeito. E o presidente da empresa me deu essa oportunidade e de lá para cá eu nunca mais saí da área. Então já foram centenas de projetos de fotovoltaica implantados e assim, sempre estou nessa área. E recentemente eu fui convidado para conduzir esse projeto do Hub Verde, né? Esse hub de inovação, que aí abriu o leque, não só para fotovoltaica, mas energias renováveis de modo geral. Então, estou nessa área aí com muita satisfação. Legal. Esse tema tem tudo a ver com a Elexia. A Elexia é uma empresa posicionada no mercado de energia com soluções sustentáveis. E aqui a gente vai falar bastante sobre inovação, né? Inovação é a palavra da moda já há muitos anos. Não só por ser da moda, mas por ser essencial, e essa essencialidade ela se traduz de várias maneiras, mas principalmente pelo teor fundamental da inovação, que é trazer uma solução prática para uma necessidade. Ela tem que trazer realmente impacto real. E muitas empresas, Capanema, têm adotado o modelo de Open Innovation, ou inovação aberta, quando uma empresa coopera com a sociedade civil, uma empresa coopera com outras empresas para produzir resultado. E o Hub Verde tem uma série de iniciativas nesse sentido. E aí eu queria ouvir um pouco mais sobre a tua experiência no Hub Verde e queria que você falasse um pouquinho sobre essas iniciativas. Legal, com certeza. Então, o Hub ele foi criado para ser um espaço colaborativo da inovação, né? Então, assim, ele foi idealizado por grandes empresas, então, citando aqui algumas, né? Accenture, CEMIG, Stellantis. E essas empresas viram o seguinte, olha, se cada empresa ficar trabalhando na inovação de forma isolada, sem colaboração, sem cooperação, sem transferência de conhecimento, todos perdem. A sociedade e as empresas perdem de modo geral. Então, o Hub foi idealizado para ser um ambiente propício a essa colaboração, essa troca de experiências, essa troca de conhecimento, um ambiente para fazer a gestão de inovação aberta, um ambiente para estruturar projetos de pesquisa e desenvolvimento e um ambiente de negócios também. Então, o Hub foi feito também para ser um ambiente para promover negócios entre essas empresas, né? Então, por exemplo, a gente promove alguns encontros com CEOs de empresas, diretores de empresas, né, tomadores de decisão, que muitas vezes sem um espaço desse não teriam a chance de estarem conversando, estarem tomando um vinho numa mesa
e discutindo o futuro das empresas, ações em conjunto, oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, etc. Então, o Hub também promove essa parte de negócios, né? Além da inovação aberta e da pesquisa e desenvolvimento. Legal. Muito foco em networking. Sim. Que haja um maior entendimento de como que essas empresas podem cooperar. Exatamente. Até pelo próprio nome Hub, né? A gente nasceu para fazer conexões, né? Então isso é super importante. Legal. E quanto à gestão de inovação? A gente sabe que gestão de inovação é uma disciplina. A inovação ela nasce de processos um tanto caóticos, né? Geração de ideias, mas no final do dia você precisa produzir um resultado prático, um resultado que traga rentabilidade para as empresas. E nesse sentido, existem várias metodologias de gestão de inovação, mas dentro do contexto de inovação aberta, né, que são, de fato, duas entidades distintas operando para trazer um objetivo comum. Como que se dá essa gestão de inovação? Excelente ponto, sabe, Bruno? Existe, eu estava comentando há pouco, tem uma pesquisa feita pelo Boston Consulting Group, em que eles falaram o seguinte, que 83% das empresas querem inovar, precisam inovar, querem inovar, etc. Mas apenas 3% dessas empresas se sentem aptas ou preparadas para inovar. E por que isso acontece? Muitas vezes por questões claras assim, de prioridade, né? Questão de alinhamento estratégico da empresa, prioridade das empresas. As empresas estão cada vez mais enxutas em termos de equipe, né? Mão de obra. Hoje a gente está passando também por uma dificuldade de mão de obra capacitada. Então, assim, essa é uma das grandes dificuldades das empresas, né? Ou seja, priorização, alinhamento estratégico, capacitação do seu corpo, né? Técnico, etc. Então, a inovação, né? O Hub, ele vem também para ajudar nesse processo, ser um braço a mais nesse processo e contribuir com metodologia e execução dessa parte da inovação, né? E a inovação, é importante dizer que a inovação ela pressupõe incertezas, ela pressupõe riscos, né? Porque se não fosse assim, não seria inovação, né? Sim. Você não começa um projeto de inovação sabendo qual vai ser o resultado da ponta, resultado claro ali na ponta, né? Então, a inovação ela pressupõe risco, pressupõe incerteza. É claro que a gente consegue trabalhar com inovações que são mais incrementais, né? Então, são aquelas que são melhorias contínuas nos produtos e processos da empresa. Então, isso reduz bastante o risco. Tem aquelas inovações que são chamadas as adjacentes, que tem ali um pouco mais, não é exatamente o produto ou o processo da empresa, mas trabalha muito próximo ali de forma paralela, ainda muito forte com o core da empresa, e as inovações incrementais. As incrementais realmente podem posicionar uma empresa em outro mercado, em outro segmento, né? É mais transformador. E aí uma boa gestão de portfólio que faz esse conjunto andar bem e reduzir riscos e potenciais prejuízos, né? Então, assim, a gente fala que uma gestão de portfólio interessante é 70% incremental, 20% adjacente e 10% essas inovações mais realmente transformacionais, e bem mais inovadoras, né? Mais diferentes. Né? Legal. Isso é muito interessante, né? Sobre o âmbito das novas tecnologias. Assim. Quais as novas tecnologias emergentes que você considera promissoras na transição energética? Quando você fala do Hub, você mexe não só com energias renováveis, mas com eficiência também. Então, claro. Na sua visão. Super interessante a sua pergunta, porque eu sempre gosto de falar o seguinte, a transição energética, ela para a gente atingir as metas, né, de descarbonização, né, dos acordos internacionais, os países vão ter que adotar várias soluções, um conjunto de soluções. Então não vai existir nada que vai predominar, né? É claro que cada país vai ter sua vocação para determinadas tecnologias, né? No Brasil, vocês sabem super bem, o Brasil tem uma vocação para o solar, o eólico, né? E isso traz a reboque o hidrogênio, né? Por ter fontes de energias renováveis abundantes e mais baratas. Então, assim, em termos de inovação, acho que o hidrogênio vai ser uma tendência forte no país, né? Devido a essas fontes. E aí já estão surgindo grandes projetos de hidrogênio, né, no norte do país, nordeste, e outros projetos também que eu posso até comentar mais à frente, mas projetos até de menores ligados a hidrogênio.
Mas também mobilidade elétrica, eu acho que por quê, né? Com a redução do custo das baterias, isso está acontecendo igual aconteceu com a fotovoltaica, então acho que as baterias vão se tornar cada vez mais acessíveis à sociedade. Tanto é que no próximo leilão de capacidade já estão falando que vai haver a introdução de baterias, né? No próximo leilão de capacidade, que vai ocorrer, se não me engano, no final de agosto. Acho que o ministro já comentou isso. Então, assim, fotovoltaica acho que vai continuar evoluindo bastante, né? Em placas, em módulos mais potentes, com uma eficiência melhor. A eólica continua evoluindo também, principalmente a eólica offshore. Mobilidade elétrica, as baterias, com certeza. Aí as baterias ganham força também nos sistemas off-grid. Acho que nós temos aí projetos fantásticos para expandir as baterias no país, né? Sim. País grande, com toda a dificuldade de levar energia para todo lado. Então, você vai ter o off-grid crescendo aí com fotovoltaica e baterias em áreas remotas, por exemplo, na Amazônia, no Centro-Oeste, etc., no interior, de modo geral. Que mais? Projetos de captura de carbono, acho que são projetos que vão surgir também aí com força, né? Ou seja, vai ser um conjunto de soluções que vão fazer parte da solução energética dos países, da transição energética. Legal. Sim. Legal. E atualmente, Capanema, como que tem sido o posicionamento do Hub Verde em termos de projeto, né? Porque ao mesmo tempo que a gente percebe que a indústria quer se mover para uma operação cada vez mais sustentável, essa operação ainda assim tem que se pagar, né? Então, os projetos têm que ser rentáveis. E aí, logicamente, isso impõe a todos nós, né, que lidam com projetos, principalmente projetos de infraestrutura, a desenvolver de tal maneira que consigamos rentabilizar e trazer um resultado positivo para os nossos parceiros. Existem projetos que você poderia destacar, alguns projetos que já tenham sido concluídos e que tragam essa componente positiva, não apenas sobre a ótica da sustentabilidade, mas também sobre a ótica do resultado econômico? Sim, sem dúvida. A gente sempre fala que inovação sem resultado não é inovação, né? Então, esse é um ponto super, super chave nas questões de inovação. A gente estamos trabalhando com alguns projetos agora, inclusive um parceiro nosso, que é a CEMIG, né, em projetos, desafios que eles identificaram lá, que são projetos para trazer soluções mais rápidas, né? Então, a gente está trabalhando com desafios, por exemplo, de análise de medidores inteligentes, né? Análise de dados com inteligência artificial para trazer predição e previsibilidade de falha e consumo dos clientes. Inclusive, está trabalhando até em projeto voltado a dados oriundos de clientes, né? Seja elogios, reclamações e entrada de dados da companhia, tratando isso tudo com inteligência artificial para dar as tratativas corretas e mais rápidas, né? Estamos trabalhando com a parte até de logística de empresa de energia, que sente a necessidade de entregas cada vez mais, com menos falha nos clientes, né? Então, a gente tem uma empresa parceira também que a gente está trabalhando até no processo de logística deles, com inovação aberta. Então, são todos projetos que visam trazer um resultado palpável num curto espaço de tempo e que foram projetos que foram selecionados dentro de um universo de muitas ideias e de muitos projetos, mas que com metodologia a gente identificou quais seriam aqueles que teriam o maior potencial de resultado, escalabilidade, engajamento das pessoas, né? Então, a gente faz toda uma análise daqueles desafios para selecionar aqueles que vão cair numa esteira de maior potencial de sucesso. Então, esse é um ponto extremamente chave quando a gente fala de inovação aberta nas empresas, né? Legal. Okay. Sobre o âmbito da eficiência energética, a gente já conversou sobre isso um tempo atrás, né? Assim, mas quais os avanços tecnológicos que têm sido feitos para melhorar os setores chaves da economia, como a infraestrutura, por exemplo? A gente fala de aeroportos. Você tem visto esse avanço? A digitalização, eu acho que é um fator extremamente chave, né? Então, digitalização do grid como um todo, né? Para permitir uma gestão mais eficiente, para permitir uma gestão mais precisa, né? Porque o grid está se tornando cada vez mais complexo, né? A gente está com o crescimento da descentralização da geração, você começa a ter fontes de geração de energia espalhadas por todo o país. O que antes era centralizado em grandes hidroelétricas ou termoelétricas, hoje você tem ali fontes, usinas, né, de GD, cada vez mais presentes aí, né?
Então, a descentralização traz essa complexidade na gestão. E aí a inteligência artificial, a digitalização das redes que vai realmente permitir uma gestão mais eficiente. Então, acho que isso é um ponto chave, né? Baterias eu acho que vai trazer também uma força muito grande em termos de eficiência do grid também, né? Principalmente porque o crescimento das fontes intermitentes, né, como solar e eólica, as baterias vão ser inevitáveis para fazer um grid cada vez mais estável, mais resiliente, né, um controle de frequência, de gestão ali de tensão da rede. Então, eu diria que são duas frentes fortes aí que a gente vai ver diferenças rápidas aí. Legal. Não. Existem soluções que são muito versáteis, né? Como é o caso da bateria. Ao mesmo tempo que ela pode ser backup, ela pode corrigir o fator de potência, ela pode balancear frequência e tensão da rede. Traz aí uma série de soluções. Mas também os modelos de negócio, né? Os modelos de negócio, ao longo dos últimos anos, eles têm mudado bastante, né? Quando a gente olha uma Netflix, quando a gente olha um Airbnb, são modelos de negócio disruptivos. Então, sob a ótica de inovação do modelo de negócio, que muitas vezes o produto está ali, mas a tecnologia te permite ser disruptivo em relação ao modelo de negócio. Como é que você está enxergando isso, Capanema? Você acha que as novas tecnologias trarão novos modelos de negócio? Existem novos modelos de negócio que você tem observado que podem ter um potencial para se tornarem uma realidade no curto e médio prazo? Sim. Assim, a própria crescimento da GD no país, né, trouxe aí mudanças na forma de pressão, na forma de mudanças na tarifação, na cobrança de energia, né? Eu acho que nós vamos ver mudanças nesse sentido, na forma de como as empresas vão passar a cobrar dos clientes e a capturar esses ganhos, né? E, por exemplo, quando a gente fala em mobilidade elétrica, né? Mobilidade elétrica, você está viajando com o seu carro no estado de Minas, passou para o estado do Rio de Janeiro e vai abastecer um eletroposto no Rio de Janeiro. Você pode ser cobrado dentro da sua fatura do seu estado de origem, como se fosse um celular. Que tem um roaming ali que vai mudando de antena e vai fazendo a cobrança, né? Então, por exemplo, a mobilidade elétrica, isso vai forçar que isso aconteça, né? Sim. Você provavelmente vai estar viajando aí, ele vai estar identificando os pontos de recarga e dentro de uma lógica de cobrança ao longo do trajeto, né? Então, são coisas como isso vão mudar a forma que as empresas atuam, né? Os modelos de negócio. Então, eu acho que é muito nesse sentido, né? As grandes empresas, né, vão talvez colaborar mais com as startups, criando joint ventures, né? Empresas com potencial enorme de escalabilidade. Então, assim, eu gostaria de falar o seguinte, uma grande empresa é um transatlântico, né? E uma startup é uma lanchinha, né? Isso aí. É um barquinho. Uma é super ágil, mas não tem dinheiro. A outra é super lenta e tem muito dinheiro. Então, assim, a gente está vendo que empresas grandes estão buscando, né, nessas startups essas soluções mais rápidas e daí surgem novos modelos de negócio, surgem novos negócios, né? Sim. É isso. E também tem algumas barreiras, né? Sobre o âmbito das barreiras da inovação. Quais são os principais obstáculos que você enxerga para implementar a inovação no setor energético? É um ótimo ponto, viu, Alan? Bom, acho que como toda inovação, não só inovação, mas vários projetos, né? Barreiras, por exemplo, como acesso ao capital, né? Dificuldade de acessar recursos, isso é uma barreira, né? Porque as inovações elas demandam recursos, né? Muitas vezes até recursos grandes, e as pequenas empresas não têm acesso a isso, né? Então, é um capital caro. Então, assim, é uma barreira, então, essa questão do acesso ao capital. Burocracia, eu acho que inovação e burocracia andam totalmente em lados opostos, né? Então, nós vamos ter que quebrar barreiras de burocracia. E nisso a gente vê alguns linhas de financiamento boas, com muito recurso disponível, mas com uma carga burocrática ali de liberação do projeto, de andar, de avançar, pesada. E isso faz com que algumas empresas desistam na partida, logo ali na largada ou no meio do caminho. Porque fica tão complexo que eles falam, eu não vou dar conta. Então, esse é um fator que eu acho que pega bastante. Então, acesso a recurso, burocracia e um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a capacitação da mão de obra. Acho que isso também pode ser uma grande barreira para a inovação, porque acho que vamos ter aí
já estamos tendo alguns apagões aí de mão de obra capacitada, né? Então isso pode ser realmente uma barreira grave, um problema sério aí para a inovação avançar. Sem dúvida. E ainda assim, o ambiente de startup, ele está aí, né? Ele está lutando, existem muitas empresas de startup, apesar de todo o desafio. Isso que é bem interessante. Quando a gente compara o cenário brasileiro, né, eventualmente com o cenário americano, o cenário europeu, e olhamos o mercado de startup no Brasil, quais seriam as nossas fortalezas? Porque, de fato, a gente tem uma série de dificuldades, mas vemos que várias empresas de startups conseguem florescer, conseguem chegar do outro lado. Então, algo de diferente a gente tem que ter, porque imagino que a gente tenha muito mais dificuldade do que os nossos colegas americanos, os franceses, os alemães. E, lógico, o brasileiro tem a sua criatividade, mas o que mais que realmente a gente traz como fortaleza? O que você acredita? É um ponto ótimo, viu? Eu acho que você falou bem, a criatividade do brasileiro. O brasileiro é muito criativo, então isso ajuda bastante. E eu acho que a diversidade do país também, né? É um país muito grande, muito diverso, né? Então a gente tem regiões distintas com ecossistemas de tecnologia e de inovação muito diverso e muito grande, né? Então acho que isso é uma fortaleza. Assim, o Brasil conta com boas empresas criativas e que conseguem beber dessa água, de várias águas ao longo do país, né? Esse é um ponto super válido, sim. Mas, assim, é interessante. O Brasil, acho que podia fazer muito mais. Acho que a gente ainda podia estar muito mais avançado, né? Só trazer um dado interessante para vocês. Só no MIT foram criadas, MIT, né, dos Estados Unidos, foram criadas 30 mil empresas. 30 mil empresas que saíram de dentro dos laboratórios, ou seja, startups, né? E essas empresas, hoje, elas representam um faturamento, né, de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, que saíram só de uma universidade americana. Então, quando você pensa... e o Brasil tem muitas mentes brilhantes. Então, assim, quando você pensa que a gente poderia estar gerando mais empresas, mais startups, mais soluções de dentro das universidades, públicas ou federais ou privadas, né? Sim. A gente poderia estar muito mais avançado. Então, assim, um potencial incrível, né? Então, a gente acho que tem que mirar nesses exemplos de fora e tentar mudar, fazer diferente aqui. E tem muita oportunidade, sobre oportunidades futuras, assim, como você enxerga a colaboração entre empresas de diferentes setores podem contribuir para acelerar essa transição energética? Sem dúvida. As empresas, principalmente as empresas com negócios complementares, né, assim, elas podem colaborar muito, né? A gente tem exemplos assim, de empresas, por exemplo, de baterias, colaborando com empresas de fotovoltaica, com empresas do ramo automobilístico, né? Então, assim, isso hoje faz total sinergia, né? Alguns anos atrás eram ilhas, né? Sim. E hoje faz total sinergia trabalhar em cooperação para, por exemplo, criar rotas eletrificadas para a expansão da mobilidade elétrica. Então, hoje, para você pensar uma rota, a gente está, inclusive, desenhando um projeto lá em Minas, né, para criar algumas rotas, até para cidades históricas, né? Isso é uma coisa que nós estamos discutindo com o governo de Minas, para criar rotas para cidades históricas. E aí, quando você fala em eletrificar uma rota, você tem que envolver não só poder público, mas também empresas como montadora, prefeituras, baterias, fotovoltaica e a própria concessionária de energia, né? Que vai fazer vai contribuir com o grid, né? com a rede, com a distribuição, etc. Então, só que dando um exemplo, né? Mas essa é uma forma de colaboração de vários setores, de várias empresas, numa direção comum, né? Sim, sim. E é curioso isso, né? Como que a inovação muitas vezes se dá dentro de ecossistemas. Você estava citando agora o MIT, de pensar no Vale do Silício e pensar de fato naquele conglomerado de empresas ali que acabam de uma maneira ou outra interagindo uma com as outras e, claro, isso atrai também mão de obra qualificada e esse processo é de fato o que acaba permitindo que inovações acabem surgindo, novos produtos e assim por diante. No Brasil, né, como que você vê a criação de ecossistemas de inovação, além, lógico, da faculdade, porque nos Estados Unidos, muitas vezes, esses ecossistemas acabam
né, surgindo ao redor de faculdades. Como que você vê o Brasil? O Brasil, embora não tenha um modelo, você vê caminho para a gente criar ecossistemas? Existem ecossistemas que já estão estabelecidos? Como é que você enxerga isso no Brasil? O Brasil tem bons ecossistemas de inovação, mas eu ainda acredito que eles estejam um pouco isolados, assim, trabalhando de forma isolada. Acho que precisa haver mais colaboração entre os ecossistemas, né? Então, por exemplo, nós, do Hub Verde, a gente poderia estar divulgando desafios de ecossistemas do Nordeste do país, né? Desafios de empresas do Nordeste. Então, acho que essa colaboração ela pode melhorar, né? Mas existem ecossistemas que estão fazendo bem, estão crescendo, né? Eu cito aqui, por exemplo, o pessoal lá da CAT, em Santa Catarina, estão fazendo um belo trabalho nessa área de energia. Mas tem outros ecossistemas no Nordeste, você tem Porto Digital, você tem grandes ecossistemas aí muito bons, né? Assim, que estão aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Você tem um ecossistema bacana que está... Mas, assim, podia ter mais colaboração. Eu acho que assim, aqui fica muito voltado para o óleo e gás, né? Sim. Minas, a gente tem lá o nosso ecossistema lá, que é mais siderurgia e mineração. Então, assim, a gente podia ter mais interação, troca de experiência e colaboração entre os ecossistemas. Mas acho que isso é um processo normal, acho que cabe a nós incentivarmos isso, né? E as empresas têm um papel importante nisso também, né? Por exemplo, o modelo americano tem esse êxito, né? Porque as empresas demandam muito das universidades e dos centros de ciência e tecnologia, né? Então, e aqui as empresas veem nas universidades um lugar ainda difícil, algumas vezes burocrático. As universidades federais têm regras próprias, né, para você assumir projetos do setor privado, para conduzir projetos internamente, né? Então, assim, é algo a se pensar que a gente precisa evoluir. E a experiência do Hub Verde com universidade? Vocês têm experiência com universidades? Têm relacionamento com universidades? Temos muito relacionamento, até porque o Hub ele está situado no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, né? O Parque Tecnológico ele faz parte da área da UFMG. Então, a gente tem, por ser um hub de energia, a gente tem muita interação hoje com o Departamento de Engenharia Elétrica, o Departamento de Física, né? No projeto de hidrogênio que a gente está participando, a gente está interagindo com o Departamento de Física. E as empresas do Parque Tecnológico, né? Nossas colegas lá de local, todas são oriundas de departamentos da UFMG ali, colaboram com o departamento de Química, de Biologia, de Engenharia Mecânica, das várias áreas, né? Então, a gente tem muito contato, não só com a Universidade Federal, mas outras universidades federais também. E a gente interage muito também, com troca de experiência, com professores que colaboram, às vezes, em alguns projetos. Então, tem uma colaboração muito boa, muito forte. Sobre o âmbito impacto social e ambiental, como você enxerga que as inovações tecnológicas têm contribuído para a transição energética e a sustentabilidade ambiental? Ótima pergunta. Eu tenho um exemplo a citar aqui que eu acho fantástico, né? Eu gosto sempre de falar desse exemplo. Com o surgimento, com a evolução da fotovoltaica e das baterias, né? Surgiu aquele projeto lá da Amazônia, né? O Luz para Todos, né? Acho que é Luz para Todos. Que, inclusive, a potência vai chegar, acho que a 1,5 gigawatts de potência naquela região. Esse projeto, ele permitiu com que pessoas, né, as comunidades daquela região, tivessem acesso à energia que nunca tiveram antes. Assim, ou tinham acesso a uma energia muito limitada, né? Que antes era por geradores diesel, que tinha que, por dificuldade até do transporte do diesel, né, porque às vezes tinha que pegar uma balsa e andar durante horas para chegar numa comunidade, para abastecer um gerador. Esse diesel, além de tudo, é caro, né? Então o pessoal tinha assim, olha, o gerador vai funcionar de tal hora até tal hora, só. E hoje com a bateria, com a fotovoltaica, com as baterias, você começou a criar sistemas off-grid que começou a levar progresso para essas regiões. Então, coisas que para nós pode parecer extremamente... A gente nem passa na cabeça tomar um picolé, né? Sim. Comer um picolé. Teve gente lá que pela primeira vez na vida estava experimentando o prazer de, num dia quente, estar chupando um picolé. Porque agora tem um freezer ligado constantemente, sendo alimentado por um conjunto de baterias e etc., e que está tendo ali um sorvete, um picolé, etc. Além disso, né, o desenvolvimento humano também, né, que você estende o horário de estudo dessas crianças,
até adultos, né, que possam agora estudar à noite, trabalhar durante o dia, estudar à noite, tudo proveniente dessa transformação energética lá da região, né? Então, acho que são exemplos assim que são realmente impactantes do ponto de vista social, né? E outros exemplos também, aí do lado mais digital, né? A gente hoje tem uma plataforma, é uma plataforma que não foi criada no Hub Verde, mas a gente está desenvolvendo ela junto com um parceiro, que é levar impacto social também com ações colaborativas, né? Empresas que querem fazer alguma ação e pessoas naquela região que querem fazer ação, todos colaboram numa plataforma digital e ali você consegue quantificar o impacto das ações e gamificar também, através de gamificação, etc. Ou seja, o que antes uma pessoa às vezes queria ajudar e não tinha como, agora você tem ali um recurso digital com uma ampla oferta de projetos sociais que possam ser trabalhados. Então, coisas desse tipo que eu acho que são super válidas e têm um grande potencial de evolução. Legal. E, Capanema, o que você diria, né, para o pessoal de startup que esteja nos assistindo aqui agora e queira se engajar com o Hub Verde? Como que funciona isso? Como que ele entra em contato? Como que ele fica conhecendo as ações e iniciativas de vocês? Legal. Nós temos o nosso site, né? Então pode fazer um contato por ali. Temos o LinkedIn, temos Instagram, então temos as redes sociais, né? A gente está sempre engajado nos desafios, né, de algumas grandes empresas. Então, assim, nas nossas redes a gente posta os desafios que nós estamos trabalhando atualmente, seja com as grandes empresas que são associadas. Então a gente está sempre postando aí os desafios. Sim. Então pode participar participando dos desafios, né, se inscrevendo para os desafios e também entrando em contato com a gente, que a gente vai ter um grande prazer ali. A gente tem um programa que chama Hub Verde for Startups. Legal. Que a gente oferece ali um plano gratuito que já dá acesso ali a uma avaliação, um rating para startup em termos de pontuação, e se ela pagar um valor pequeno por mês, ela tem acesso ali a um rating todo detalhado em 12 dimensões, com feedback, mentoria de alto nível, com C-Level, e ainda acesso a rodadas com investidores. Então, Hub Verde for Startups é o nosso programa. Estou dando um spoiler porque a gente não lançou ele oficialmente, mas em breve ele vai estar no ar para as startups aí colaborarem com a gente. Né? Agora uma mensagem final, uma pergunta final para os dois aqui. Né? Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar a quem está nos assistindo, ouvindo, sobre a importância da inovação na transição energética? Eu tenho uma veia empreendedora, né? Comecei uma operação aqui com a Elexia, fui o segundo funcionário da Elexia, e muito legal assistir esse processo de nascimento e amadurecimento de uma empresa. Realmente, para quem tem a veia empreendedora, isso é algo muito legal, muito bacana, né? Viver os altos e baixos desse crescimento. Eu acho que quem se dedica a uma startup tem que ter essa veia empreendedora. É muito importante pensar nisso, né? Então, para os jovens que estão eventualmente saindo da faculdade, pensando em montar startup, não é só a ideia, mas são os altos e baixos, é pensar de fato que você vai precisar de apoio, né? Ninguém consegue nada sozinho. Então, a mensagem é uma mensagem de otimismo, que você precisa tentar, né? Precisa se preparar e se capacitar também, porque não é só no coração, né? É preciso ter preparo. E poder contar com empresas que possam te apoiar nessa jornada é fundamental. Então, acho que o Hub Verde é uma das iniciativas no Brasil em que você pode contar com o apoio, né, de profissionais, né, que trazem experiência conta e conta muito, né? Mas acho que é esse pensar, Alan, quem está de fato pensando em startup. E do que diz respeito à Open Innovation, embora eu veja que seja uma prática ainda pouco, né, utilizada aqui no país, é uma oportunidade de tornar o processo de inovação mais eficiente. É um modelo ganhador, é um modelo de colaboração. Sem dúvida. Seja entre uma empresa e uma startup, seja entre duas empresas de porte. Eu acho que existem várias formatações possíveis aqui, mas no final do dia existe um impacto positivo.
Então, pensar de fato fora da caixa, pensar que quem está fora da empresa pode trazer muita inovação, pode resolver muito problema. E acho que o Hub Verde ele traz uma proposta muito, muito legal. Mas a gente, como Helexia, né, trazendo essa temática, eu acho que a gente cumpre também um papel social, que é fundamental, porque, como o Capanema trouxe, empresas trazem valor para o país. É o nosso país que se beneficia disso. Então, a gente precisa, de fato, sim, promover, falar sobre isso e, principalmente, apoiar. Eu acho que é fundamental prestar o apoio. Legal. Excelente. Obrigado pela resposta. E você, Capanema? Qual a tua visão? Eu vou aproveitar e falar, o Bruno falou Mensagem. muito bem. O Bruno falou muito bem o lado, digamos, mais empreendedor. Eu vou falar o lado empresarial, então, né? Acho que aí a gente faz aqui os dois lados, né? Boa. Importante, né? As empresas, elas precisam pensar que inovação realmente ela traz incertezas, traz riscos, né? Isso pode ser minimizado, né? Você pode mitigar isso fazendo uma boa gestão de portfólio, né, da inovação, etc. E as empresas também precisam pensar que fazer inovação não é só desenvolver uma coisa como startup. Eu vou contratar uma startup que acaba sendo aí, talvez um fornecedor bom, capacitado, barato, né? Uhum. Não é isso, de jeito nenhum. Aliás, isso é o que talvez potencializa a chance de insucesso. As empresas precisam pensar que a inovação ela é feita com mudança cultural, com a adoção de procedimentos, né, de processos, com pessoas, né, que estejam voltadas para trabalhar a inovação. Então, assim, demanda uma ação da empresa interna de realmente uma preparação para inovar. E a empresa que não inova, ela estagna, não tem jeito, ela fica parada. Então, as empresas precisam ter essa consciência que se quer inovar, tem que se preparar. E aí é uma questão mesmo de cultura, processos, para que isso entre ali e vire DNA da empresa, né, que está no sangue de todo mundo. Então, esse é um lado super importante. E realmente, quando isso acontece, você tem de um lado empresas empreendedores, né, dispostos a dar soluções, a colaborar, etc. Empresas, né, com vontade de inovar, aí você encontra um ambiente muito fértil para que a coisa ande, né? Então, acho que o meu recado é mais nessa área aí que acho que aí a gente fecha bem aí os dois lados. Muito bom, muito bom. Legal. Bom, senhores, eu agradeço seu Puxa tempo aqui, sua disponibilidade, Capanema. É um prazer. Compartilhar suas visões. Agradeço, Bruno, seu tempo também. Prazer estar aqui. Disponibilidade. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Helexia Conecta, nosso videocast sobre transição energética. Espero que vocês tenham gostado, aprendido algo novo hoje. Agradeço aos senhores. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Espero vocês na próxima. Fiquem conectados. Até lá.